Queridos irmãos, o nosso Saravá fraterno, 157º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 40º falando sobre mediunidade comportamental. E hoje um tema de uma riqueza maravilhosa, uma riqueza espiritual fantástica. Religiosidade ou espiritualidade? Como posso me tornar mais espiritualizado? Que coisa, né, gente? Que coisa bacana, né, esse tema, né? Na verdade, pessoal, vamos começar a conversar sobre isso. As pessoas, muitas vezes, ou desconhecem, ou confundem espiritualidade com religiosidade. E aí outras também misturam espiritualismo com espiritismo. Por exemplo, o que é espiritualismo? Espiritualismo vamos dizer, é uma crença no karma, no dharma e na reencarnação, tá? O que é comum a todas as religiões e filosofias que são reencarnacionistas. Já espiritismo é a doutrina baseada na crença da sobrevivência da alma e da existência da comunicação por meio da mediunidade, entre vivos e mortos, entre os espíritos encarnados e desencarnados. Então, entendam bem essa diferença entre espiritualismo e espiritismo. Antes de mais nada, espiritualidade e religiosidade são coisas que dialogam, mas são, assim, absolutamente diferentes. O que é a religiosidade? Ela é um recorte, é o plano que nós vivemos. É o plano da dualidade. Tudo aqui é dual, né? Masculino, feminino, os óculos, a camisa, a calça, a cadeira, a garrafa, né? Então, o ambiente. Então, você já repara que através do princípio de gênero, tudo é dual, não é assim? Então, o que acontece? A religiosidade é o meio através do qual nós alcançamos a espiritualidade. É o caminho, é a ferramenta, tá? Não pode, de forma nenhuma, a gente entender religiosidade como bengala espiritual. Não pode, tá, gente? É apenas e tão somente um meio. Já a espiritualidade já é outra coisa. É o plano da pureza espiritual. É a dimensão que está acima da religiosidade e que transcende, sim, religiões, filosofias, né? É o plano da unidade, é quando a gente sai desse plano que a gente depura todos os nossos karmas, né? Depurou tudo, aí a gente passa a trabalhar no plano da espiritualidade. E aí eu quero chamar a atenção para vocês que na palestra que nós temos aqui no canal do Templo Estrela do Oriente, foi a última palestra que eu fiz, a comunicação espiritual na atualidade. Desculpem. Eu explico como funciona a ligação de nós encarnados, primeiro com a religiosidade e depois dessa religiosidade com a espiritualidade. E aí o que eu fiz para poder ilustrar esse nosso papo? Eu separei um dos slides para vocês verem. Olha só. Nesse slide, nós temos primeiro aqui em cima, isso que eu acabei de chamar de plano do puro espírito, ou plano da unidade. Nesse plano, todas as vibrações, elas não têm nome, tá? Não tem nome, não tem cor, não tem raça, não tem absolutamente nada. Então eu estou aqui chamando, que a gente precisa de uma referência, né? De vibração W,
H, Y, P, Z, tudo isso aqui é a espiritualidade. Essa espiritualidade, ela transcende religiões e filosofias, inclusive para o atendimento de pessoas que nem religião nem filosofia têm, não é verdade? E aí vamos imaginar uma pessoa religiosa, né, um bandista, por exemplo, né, que precisa de um atendimento. Essa espiritualidade, ela vai vestir a sua roupagem fluídica, aquilo que os espíritas chamam de ideoplastia. Eles vão vestir a roupagem fluídica de acordo com as necessidades do assistido. Os assistidos estão aqui embaixo, na sintonia vibratória. É a vibração humana, somos nós que estamos aqui embaixo. A forma mais grosseira da vibração está aqui na vibração humana. E aí, como nós precisamos de uma referência, isso é importantíssimo vocês saberem, é a razão pela qual a espiritualidade ela desce para uma religiosidade. Por quê? Porque nós precisamos dessa referência. A gente não entenderia a espiritualidade na sua essência, que é o quê? Que é luz apenas, né? Então a gente precisa ter na nossa frente um Exu, uma pombagira, um preto velho, um caboclo, um mestre do Oriente, uma ibejada, um cigano. A gente precisa ter aquilo ali na nossa frente para a gente poder entender, dialogar, colocar para fora o que a gente está sentindo. Então, em linhas gerais, essa é a relação entre religiosidade e espiritualidade. E aí, voltando para as explicações de como nos tornamos mais espirituais, eu diria o seguinte, que neste plano aqui, nós devemos viver espiritualmente na matéria. O que é isso, gente? É um estado no qual nós temos a consciência de que tudo ao nosso redor, e principalmente dentro de nós, está interligado ao astral superior. É a gente ter o olhar simbólico, entender Deus em todas as coisas. Uma pessoa, ela pode, aí vem a pergunta, né? Ela pode ser espiritual sem ser necessariamente religiosa? Gente, veja bem, é difícil, principalmente desse nosso lado aqui do Ocidente, é bem difícil a pessoa viver sem uma religião, mas existem pessoas que conseguem, né? Essa pessoa ela não precisa frequentar uma igreja, um templo, uma sinagoga, né? Ela não precisa seguir um conjunto de regras para se comunicar com Deus. Basta que ela acredite na existência de algo maior, né? E que essa crença paire além do mundo da matéria. Isso é muito importante a gente saber. Agora, como um orientador espiritual, eu tenho que recomendar a essas pessoas que não têm religião algumas questões importantes. Por exemplo, cuidado com o materialismo em excesso. A realidade é, se a gente deixa a religião de lado, o mundo material nos pinta com um verniz, né? Com o verniz do materialismo. Atenção para isso. Então, o que eu recomendo? Né? Se você, que é um religioso, está descontente de repente com as religiões de uma forma geral, né? Encontre o seu próprio caminho. Ouça a sua intuição. Cada pessoa tem a sua forma espiritual de ser. Cada pessoa se conecta com o divino que tem dentro de si de uma maneira completamente diferente. Eu, por exemplo, não conseguiria. Nesse momento, não consigo viver sem a minha religiosidade. Tá? Agora, precisamos ter em mente que a espiritualidade é o que nos sustenta quando tudo mais parece nos abandonar. Sabe aqueles momentos em que nos sentimos derrubados, pequenos, sem saída? Sabe quando tudo ao nosso redor parece ter se voltado assim assustadoramente contra nós, mas mesmo assim
Algo lá dentro de nós acredita e fala assim no nosso ouvido que tudo vai ficar bem. Já passaram por isso? Isso é espiritualidade. E aí, meu irmão que é religioso, se você acredita ou segue uma religião, eu lhe diria, não deixe de ser espiritual. Se a sua religião lhe diz que você deve, por exemplo, rezar, reze. Mas não deixe de falar também com o Deus que mora dentro de você. Se a sua religião lhe diz para, por exemplo, jejuar, jejue. Mas preste também atenção ao que sai da sua boca, né? Se a sua religião o estimula a ler um livro com ensinamentos, leia, mas que palavra alguma o impeça de olhar no fundo dos olhos das pessoas que convivem com você, porque é lá, por trás das pupilas, que mora a alma, à espera de ser revelada. O nosso conselho é que você nunca deixe de buscar em cada ser vivo a sabedoria viva, pois essa energia grande e luminosa, chamada por muitos de Deus, mora dentro de cada pessoa, de cada animal, de cada árvore, dos rios, das pedras, das nuvens. Deus, ou como você queira chamar essa energia, está em tudo. E saber disso é ser espiritual. Existe sim uma espiritualidade única, convergente, universalista, que sempre vai nos levar para um mesmo lugar, a um mesmo fim. Na espiritualidade só existe harmonia, amor, respeito pelo próximo, pela vida, entendimento e, claro, com certeza, a fraternidade. Se na prática da sua religião, vejam bem, existe desarmonia, desamor, separação, não importa o rótulo que carregue, sua religião está carente de espiritualidade. Se as religiões fossem sempre espiritualizadas de fato, nunca existiriam guerras religiosas. Não há nada menos espiritualizado do que agredir, do que ofender, do que matar em nome de Deus. Gente, a distorção humana tem se utilizado da religião para cometer barbáries, exatamente, e a falta de consciência tem permitido que isso se estenda e perpetue. Eu costumo dizer que espiritualidade é um estado no qual temos a consciência de que tudo ao nosso redor e dentro de nós está devidamente interligado. Quando deixamos para trás aquela separatividade que é característica, de boa parte das religiões e nos sentimos conectados a tudo o que nos cerca, nós nos tornamos mais espirituais, mesmo que não sigamos nenhuma religião específica. Existe assim um apelo, pessoal, como é que eu posso dizer, por uma revolução espiritual e não por uma revolução religiosa, pois as melhores coisas da vida não podem ser vistas nem tocadas, mas sim sentidas pelo coração. E aí vem a pergunta, que é a grande razão desse vídeo nosso de hoje, Como podemos nos tornar mais espiritualizados? A espiritualidade, ela acontece, pessoal, no agora, sem passado, sem futuro. Ser espiritual é estar presente em cada momento da vida, vivendo com toda a plenitude aquele momento, seja ele qual for. Assim, se você deseja se tornar mais espiritual, não é necessário que siga, regras ou rituais complicados que acabam colocando a espiritualidade longe de você. Finalmente, está tudo aqui, agora mesmo, ao seu lado, na sutil presença deste momento. Não estamos apenas no universo,
Pessoal, o universo está em nós. Não conheço nenhum sentimento espiritual mais profundo do que esse. Querido irmão, querida irmã, olhe para si mesmo, para o que está ao seu redor, para o planeta, para a natureza, para os seres vivos e faça o seu melhor. Isso é muito simples. Você já está deitado no berço da espiritualidade. E é lá que você vai permanecer sempre, quer você tenha consciência disso ou não. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!